Graça e paz, pessoal, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus pelas oportunidades que Ele tem nos dado de crescer na graça e no conhecimento da palavra dele, amém? Houve aí a transição de calendário gregoriano, né? Cada dia representa a misericórdia do Senhor. Então hoje falar aqui a respeito de um assunto necessário, né? Bem necessário que seja colocado para ajudar, fazer com que as pessoas reflitam, né? Essa questão humana, a vida humana, e que está muito interligado aí na questão do tempo, né? O tempo que o Senhor tem nos dado para buscá-lo, para conhecer a sua vontade, para sermos renovados na mente, entender o tempo precioso que o Senhor tem, né, nos proporcionado após o seu Filho, tempo em graça, para crescermos na graça e no conhecimento de Deus, através do Evangelho, né? Porque o Evangelho é o que nos possibilita até essa mente renovada. O Evangelho é o poder de Deus. A palavra do Senhor, ela é um manual, né? Que o Senhor deu a homens até a vinda do seu Filho, palavras que testificaria do próprio Filho, o Verbo que se fez carne. Então tudo testificava dele, tudo representava tanto o seu surgimento, os seus feitos e também o reino que foi estabelecido, a nova aliança. Amém? Então precisamos entender, né, esse propósito de Deus que nos mostra os seus objetivos, que é transformar vidas, transformar caráter e nos possibilitar através do Espírito Santo, através da leitura da palavra dele, nos tornar pessoas capacitadas, instruídas, para que então, né, possamos ter esperança, possamos ter uma outra visão de que o mundo, esse tempo, não é meramente, não é só para gerar, nascer, crescer, desfrutar das coisas, né, que a nossa natureza carnal, física pede, mas para ter uma consciência, né? Somos corpo, alma e espírito, uma consciência do que somos no Senhor, com essa consciência transformada, ter uma vida, né, que testemunha o Senhor em nós, testemunha os seus propósitos, os seus princípios descritos na Bíblia em nós, através das nossas ações, através dos nossos comportamentos. Então, quanto mais conhecimento, mais capacitação. A palavra do Senhor vai dizer: meu povo padece por falta de conhecimento. E acreditem, de fato, as pessoas padecem em várias áreas, seja material, questão financeira, seja espiritual, que é o mais importante, e também física, porque o conhecimento vai nos rendendo abundância, né? Uma vida mais regrada, uma vida consciente, com atitudes que vai fazer bem para o corpo, vai fazer bem para a alma, vai fazer bem para o espírito. Precisa estar em equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito. E aí, com o não conhecimento, se percebe que o corpo, a matéria, ela está no foco. Dão mais importância à questão física. E aí as pessoas não amadurecem, as pessoas não se tornam espirituais, padecem, né? E não é isso que o Senhor quer. Então, vou ler Gênesis,
e algumas outras mensagens para trazer essa questão aí que a gente tem que se atentar ao tempo que o Senhor tem nos dado, amém? Aqui em Gênesis 2, versos 16 vai dizer: E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Vamos aqui ampliar a visão, que a palavra do Senhor, ela está falando para a humanidade. Essa humanidade que precisa passar por uma regeneração. Adão, ele estava... Eu já falei bastante de Adão aí no canal. Todas as mensagens colocadas aí no canal são edificadoras e é uma continuidade, porque o objetivo do canal é trazer o entendimento da letra de modo espiritual, né? Bem, então, a instrução dada a Adão, se entende que Adão era um homem sem malícia. Era inocente de tudo, porque ele não tinha ambos os conhecimentos, tanto do bem quanto do mal. O que Adão tinha era uma convivência diária com a presença do Senhor, em um ambiente saudável, onde proporcionava a ele alimentos saudáveis, regrados, uma saúde, 100% aí, Adão e Eva. Então eles estavam vivendo em harmonia com a natureza, com os animais e com o Criador. Então, não se pode falar dessa mensagem sem ter essa visão, esclarecida aí pelo Espírito. Era uma outra realidade, a realidade que o Senhor quer para nós, quando tudo for concluído. Tempo aí, quando o Senhor e Salvador Yeshua retornar e todas as coisas se tornarem novas, toda a impiedade, tudo aquilo que é pecado não existirá mais. Então esse tempo que o Senhor tem nos dado é para alcançar vidas. O que tem ocorrido no mundo? Uma religiosidade, eu diria que terrível. Por quê? Porque a religiosidade levou as pessoas para doutrinas de homens que mais prendem em conceitos que leva à questão da necessidade física, ou status, ou fama, ou poder. Eu coloquei até um vídeo aí, o ter, o ser e o poder, muito interessante. E as pessoas, ao invés de se aproximar, elas foram se distanciando de uma espiritualidade, desse alinhamento corpo, alma e espírito. Então que o Senhor, tudo que for dito aqui seja para a glória dele, com discernimento dado pelo Espírito, que Yeshua direcione as minhas palavras e que venha sobre a orientação dele, que é o dono da igreja, que é a cabeça desse corpo que precisa estar alinhado. Louvado seja Deus por isso. Então aqui a instrução a eles era que pudessem comer de todos o fruto, o que tinha ali, menos essa árvore do conhecimento do bem e do mal. Então eu vou conjecturar aqui algumas coisas, tá? Vou colocar assim para fazer esse intercalar com o nosso tempo, com o que a gente está aí acostumado a ver e ouvir, para ser algo assim gostoso de ser compreendido, amém? Então, quando eu falo conjecturar, é colocar algumas palavras, não está aqui na Bíblia, mas que a Bíblia nos permite a entender a situação. Então, vamos entender aí essa situação. A mulher, logo à frente, ela vai ser induzida a comer esse fruto, ou seja, a obter esse conhecimento. Então veja esse personagem aí que está, entre aspas, oculto, mas que a fala revela que é inimigo de Deus. Está aí uma pessoa determinada, um ser, um espírito determinado a destruir a criação.
do Senhor, uma criação que estava em equilíbrio, corpo, alma e espírito, porque Adão era corpo, foi feito do pó da terra. O Senhor soprou nas suas narinas, ele se tornou um ser vivente, ele tinha alma e certamente também espírito, porque ele recebia o Senhor e ele testificava ali do Senhor, amém? A mulher, ela foi induzida, né? Foi colocado ali no coração dela o desejo de querer ser como Deus, que era conhecer o bem e o mal. A questão hoje não é conhecer o bem e o mal. A questão é você ter o Espírito Santo, você ser uma pessoa espiritual para digerir, para absorver e discernir todas as coisas. 1 Coríntios, não é, 1 ou é 2 Coríntios, capítulo 2, vai dizer que de ninguém é discernido. Assim, quem tem a mente de Cristo discerne todas as coisas e de ninguém é discernido. Ou seja, hoje temos essa possibilidade de termos a mente de Yeshua. Então vamos discernir o que é bom, o que é mal, o que é correto, o que não é, o que é errado, e assim por diante. Vamos filtrar, receber aquilo que nos edifica, corpo, alma e espírito, e rejeitar aquilo que só contamina o corpo e nos distancia do Senhor. Foi o que aconteceu. Não vou ler todas as mensagens, você pode confirmar aí em Gênesis 1, 2, 3, toda a história. Eles foram expulsos do jardim, né? E essa expulsão sobrecarregou Adão de tarefas. Ele teria que lavar a terra. Essa foi vou colocar entre aspas, a condenação de Adão. Tratar a terra, trabalhar a terra para que ela lhe desse frutos. Da mulher sentir dores de parto, né? Então, o Senhor foi bem generoso com Adão e Eva. Por quê? Porque o Senhor conhece todo o tempo. O Senhor permitiu que eles chegassem a esse momento de perigo, né? Porque eles tinham livre-arbítrio. O Senhor não criou Adão e Eva somente com uma visão de olhe só para Deus. Eles tinham a liberdade de tomar decisões, de fazer escolhas. E nisso se percebe a grandiosidade do poder do Criador, o quanto que Ele é especial, santo, poderoso. O Senhor não quer ser adorado por ferro e brasa, ou por obrigação, né, imposição. O Senhor quer ser adorado pelo conhecimento dEle. Então, quanto mais a gente passa a conhecê-lo, por isso lá os 2 maiores mandamentos reduzidos, né, os 10 mais os 2. O primeiro, amar o Senhor o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, né? Subsequente, e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, amar a Deus exige conhecimento, um pensamento, né, de fato, voltado para o campo espiritual e para a palavra dele. O coração verdadeiro transformado de um coração de pedra para um coração de carne. As palavras vão se alinhar em tudo. Então aí passamos a amá-lo verdadeiramente, sem colocar nenhum ídolo à frente ou antes ou depois dele. É só o Senhor. Porque reconhecemos o seu eterno poder, como diz Romanos 1. Homens que conheceram a Deus e o seu eterno poder não lhes renderam glória. Então, hoje os homens com livre-arbítrio, eles têm conhecimento, mas eles têm a escolha se eles querem se curvar ou não. Muitos escolhem a não se curvarem, a serem os seus próprios deuses. Claro que vão maquinar e fazer coisas ruins, né? Porque onde há o bem, existe o perigo do mal. Então, o que o Senhor sempre quis? Discernimento. Então, o Senhor estava poupando Adão e Eva desse perigo. Porque eles não tinham, eles precisariam obter isso com o tempo. O Senhor não virou as costas para eles. O Senhor continuou a instruí-los, agora de uma forma
diferente, assim como Ele nos instrui através do tempo, né? Através da observância, através dos livramentos, através dos feitos dele na sua natureza, que manifesta o seu eterno poder. Então o Senhor vai trabalhando na nossa mente, no nosso coração, não impondo, mas sempre apresentando o amor dele, apresentando a presença, a existência, né? Para que possamos compreender que não existe nada que possa superá-lo. Nada pode superar o Criador, amém? Aconteceu que eles aceitaram a proposta desse ser malicioso, induzindo a ser como Deus. Assim como as pessoas colocam o Satanás, né? Quis ser como Deus. Levou o homem a cometer o mesmo erro. Claro que existe um diferencial. Nós, apesar de termos o Espírito, de termos a alma, que é o sopro do Senhor em nós temos essa carne aqui, essa matéria, né? Então temos as nossas limitações, que só são esclarecidas com conhecimento. Já o inimigo da nossa alma é Espírito, conhece a Deus e o seu eterno poder, quis ser igual a Deus. Então perceba a grandeza do Senhor, nem nos céus. O Senhor criou os seres, né? Os anjos, os querubins, com decreto de que somente para Ele deve adorá-lo. Então, Deus é poderoso, gente. Deus é maravilhoso, né? E aí, foram expulsos, né? Passaram por esse trajeto aí, da mulher engravidar, ter filhos, sentir dores, de Adão, ter que colher do seu próprio esforço. Depois vieram os filhos, aí o Senhor deu instrução para um deles, que foi Caim, para que não fizesse o mal ao irmão, porque o Senhor viu no coração, Deus estava atento o tempo todo. Ninguém falou, o Adão falou assim: Senhor, ó meu filho, como é que tá? Desobediente, né? Faz algo. Não tem nenhuma mensagem escrita aqui que ele foi fazer um sacrifício em prol desses filhos, orando por conta disso, como Jó, um livro antigo, né? Como Jó fazia para os filhos dele. O Senhor estava vendo o que estava se passando no coração de Caim. Caim estava maquinando o mal, né? Ele sentenciou o irmão à morte e o matou, executou. A terra abriu, né? Vamos dizer assim, engolindo ali o sangue de um inocente. Eu entendo, né? Claro que aconteceu, mas também tem uma representação do filho. Ele fala lá em Lucas, que de Moisés até testificava dele, porque tudo que fora dito de Moisés testificava dele. Eu acredito que desde o Gênesis, né, estava testificando pela onisciência do Senhor, que viria que esse homem que estava preservado desobedeceria por conta de não ter uma mente de discernir, né, entre o bem e o mal, por causa da inocência. E vocês absorvam essa mensagem como uma instrução, né, para nós diretamente, para cada ser vivente dessa terra, porque esse Adão somos nós, né? Vou ler aqui Romanos 5, se vocês quiserem acompanhar. Romanos 5, Romanos é maravilhoso, gente. O que tem de informação em Romanos é algo assim extraordinário. Romanos 5, (12 ao 21). Que vai dizer: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já
estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhantemente à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Eu já falei a respeito disso daqui, mas vou falar novamente, porque é tão extraordinário. A semelhança de Adão é a semelhança do Filho de Deus. Vê a profundidade? O antes, tá? O Adão antes, dentro do jardim reservado. O jardim representa aí a eternidade, né? O paraíso, vou colocar assim, o paraíso, ele assemelhava-se ao filho, sem malícia. Em que, né? A gente tem que falar, especificar em que ele se assemelhava. Não tinha malícia. Então, a malicência é o mal que causa muitos pecados, né? E em Adão houve essa transgressão. Adão transgrediu porque ele foi o primeiro ser criado para viver no paraíso. Paraíso que representa aí os cuidados, a presença, a proteção, né? Uma vida de paz. Ele desobedeceu. Então, o que aconteceu? Houve uma transgressão, né? Então, o pecado entrou aí. A partir dele, a sua descendência toda já veio sentenciada ao mundo, né? Por conta disso, a mensagem já estava falando do filho, né? Da necessidade do filho vir ao mundo por conta dessa transgressão e de todas as outras, né? Então, para você ver o quanto que o nosso Senhor Salvador, Yeshua, tem que ser o foco, né? A Ele a honra, a glória, porque o foco é o que foi feito por nós através dele. Versos 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. E são muitos, não são todos, tá? Então não pode, temos que entender bem quando a mensagem ela qualifica, quando ela coloca, classifica, né? Humanidade e muitos. Então, muitos porque muitos vão reconhecer esse feito do Senhor por nós, enviando o Filho dele. Então, de Adão a Moisés, como está escrito aqui, imperou a morte, porque não existia lei. Então, como é que vai condenar? Como que o Senhor é justo? Como é que o Senhor iria condenar esse povo sem lei? Hoje nós conhecemos, né? As leis, questão judiciária aí. Como é que alguém pode ser considerado culpado se não houver sentença? Se não ir até o tribunal? Essa pessoa é inocente até que prove o contrário. Então é bem por aí. As coisas do Senhor são puras. Não há nada que se possa apontar como falho ou contraditório na palavra do Senhor. Amém? Então imperou a morte. E é por isso que Yeshua apregoou aos mortos em prisão. Então até esses onde a morte imperou, Yeshua fez-se necessário ir pregar a eles. Aí nós vamos saber depois qual foi o resultado. Eu creio que foi extraordinário, que todos, né, reconheceram, entenderam, porque eles eram inocentes, gente. Mesmo com esse sentimento que é aflorado pelos desejos da carne, que leva o homem a cometer vários crimes,
pecados e leva à morte, mas mentalmente, pelo intelecto, eu entendo como pessoas que eram inocentes, porque não entendiam a gravidade do erro. De Moisés para cá, aí veio o quê? Veio a lei, não só a lei, veio as instruções de como teria que ser feito algo voltado para o culto a Deus. Por isso que foi levantado aí o templo da propiciação, a necessidade de fazer a expiação do pecado em prol do povo, derramamento de sangue de novilhos. Deus nunca se agradou disso, mas teve necessidade de acontecer por muitas gerações, porque representava o filho. Por isso que ele falou: como vocês são tardios de entender, não haveria o filho morrer? De Moisés para cá, testifica dele. Então, todas as mensagens de Moisés para cá estava falando de um tempo que se cumpriria no filho. E quando se refere ao culto, ele é celestial. Hoje o tratamento é diretamente com pessoas, esses muitos que estão dispostos a ler a palavra, entender e permitir que o Espírito, ao invés de, como diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, não apaga o Espírito. As pessoas estão apagando o Espírito, de que maneira? Com a desobediência, com a rebelião e com os pecados. Continuar lendo. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O pecado de Adão foi a transgressão, foi a desobediência, certo? Foi querer ter conhecimento que ele não discerniria. Então ele iria pagar preço, ele ia ter que entender muita coisa na prática, no dia a dia, no tempo que foi dado a ele, né? Diferentemente desses, vou colocar aí depois de Moisés, que são transgressores, na maioria das vezes, até com conhecimento. Porque no livro de Hebreus vai dizer que não seria necessário que falassem, né, que ensinassem a respeito de Deus, porque Deus se apresentaria, né, para nós. De que maneira? O Senhor se apresenta o tempo todo, nos instrui, nos ensina o tempo todo. E o que nos possibilita a ter um olhar para o campo espiritual ou para as perguntas, por que isso, por que aquilo? Porque temos o Espírito Santo. A partir do momento que passamos a conhecer o que edifica, o que é fruto do Espírito e o que são obras da carne, passamos a entender e viver uma vida regrada pelas instruções do Espírito, passamos a ser pessoas orientadas e que foram justificadas no Filho, que embora, porque tiveram, né, muitas transgressões, muitos pecados, né, a vida do ser humano é pecar. Então, a partir do momento que chega essa consciência, essas transgressões, como coloca aqui, esses pecados foram perdoados em Cristo. Muitos. Tem uma palavra em Salmo que diz que o Senhor lança no mar, né? E não se lembra mais. Porque é um trabalhar na consciência, transformando dando um novo caráter a essa pessoa que morreu para o pecado, para viver uma vida de obediência.
não ter mais prazer no pecado. O pecado não domina mais essas pessoas. Os cristãos que são realmente cristãos, são espirituais. Não, o pecado não tem poder. Por quê? Porque não há prazer no pecado. Há o quê? Um sentimento constante e uma atitude de renunciar às obras da carne, renunciar ao pecado. Então essas transgressões, elas foram perdoadas em Cristo. Só Ele pode fazer isso. Ele paga a dívida por nós, Ele pagou a nossa dívida. Paga a dívida, eu digo, porque depende da consciência, do amadurecimento, da transformação desse indivíduo. A pessoa é batizada com esse fogo, o Espírito Santo, que nos possibilita acionar aqui, né? Ter o cérebro aqui acionado para uma vida espiritual. Então, tudo passa a ser Cristo em nós. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A nova criação em Cristo. Eis que tudo se fez novo. As mensagens vão se alinhar. E em Romanos 6, 23, vai falar a respeito desse pecado. O que o pecado representa? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Foi o que aconteceu lá de Adão a Moisés. Eles tiveram a recompensa do pecado. Morreram. Era para ele morrer. Era para ele ter uma vida bem. E lá detalha, né, a data de vida de Adão. Viveu bastante, considerado hoje. Em Gênesis 6 vai falar da corrupção da humanidade. Então os dias do homem de anos se limitou aí em 120 anos. Pouquíssimos, raríssimos chegam a 100 hoje, infelizmente. Por quê? Quanto mais alimentam a matéria, mais cedo chega a sentença, né? Há mortes repentinas, há acidentes, há isso e aquilo, né? Sim, eu tô falando de uma morte natural. A pessoa chega com 70, 80 anos, é enfado e cansaço, de fato. A pessoa já está sobrecarregada de trabalho, objetivos financeiros, vida emocional, regrada em prazeres, bebidas e tantas outras coisas. O corpo, ele perde o vigor a todo instante. Quando a pessoa está preocupada com a alma e o espírito, ela tem uma vitalidade maior. Ela pode desfrutar, né, de uma vida saudável, mentalmente, fisicamente, porque o corpo, ele vai receber essa recompensa. Se o salário do pecado é a morte, o salário da vida espiritual com Deus é vida. Vida abundante, vida de paz, vida de leveza, vida de um novo caráter, de uma consciência tranquila, né? Por isso, os 2 maiores mandamentos, volto a dizer: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu entendimento, coração, alma. E o outro semelhante é: ame o próximo como a ti mesmo, para que não sejamos o quê? Infratores, rebeldes, maliciosos. Então, o equilíbrio que Deus quer é o equilíbrio. E em João 3... Não, João 8, gente. João 8, 32. João 8, 32. E conheceram a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui já entra para um outro campo, né? Desse tempo. Por mais que sejamos espirituais, precisamos ter o conhecimento do Evangelho, que é o poder de Deus, dado ao ministério do apóstolo Paulo, ter conhecimento
do livro de Revelação, Apocalipse, buscar ter uma vida espiritual, se alinhar ao corpo de Yeshua, cujo ele é a cabeça, para sermos libertos da cegueira espiritual, né? Do não conhecimento da grandiosidade do poder de Deus e de sua palavra, entendida de modo espiritual. Precisamos ser libertos de tudo aquilo que distancia o povo de Deus, né? Do propósito do Senhor, do entendimento, que é o que ocorre também. A gente já entra para o campo espiritual, né? Então, buscar o entendimento da letra de modo espiritual faz-se necessário para usar desse tempo com sabedoria e fazer algo, né, de maravilhoso em prol do reino, sermos cooperadores aí do apóstolo Paulo, propagando a mensagem, e buscar compreender o tempo, viver com sabedoria, amém? Então, é muito maravilhoso cada amanhecer, porque a misericórdia de Deus é algo que para entender e falar assim com palavras não dá. Deus é maravilhoso. Então, vamos nos debruçar na palavra do Senhor. Vamos buscar da parte do Senhor e de Yeshua entendimento da letra de modo espiritual. Porque desde o Éden existe um trabalhar espiritual muito grande para afastar pessoas do seu Criador. Teve sucesso, a história aí relata, perseguições sangrentas, desumanas, apropriações indevidas, enriquecimentos ilícitos, divisão de territórios a seu bel prazer, massacres e tanta coisa que a gente vê ocorrendo, que a gente não entende como é que essas pessoas não têm consciência. Por que elas não têm consciência? Porque elas não têm um novo caráter em Cristo. Então elas são levadas aos seus próprios ideais. Não queira dessas pessoas que elas sejam espirituais. Elas já escolheram o campo, o caminho. Então vamos levar a mensagem do reino para os nossos, vamos levar a mensagem nas nossas plataformas, né, com responsabilidade, se autoavalie quanto dessas, no caso da parábola dos talentos, quanto desses talentos a gente está investindo, se estamos investindo de forma adequada, se não estamos zombando do dono dos talentos. O que estamos fazendo com os nossos dons? Estamos aprimorando? Estamos buscando glória terrena ou juntando tesouro no céu? Essa mensagem, não coma do conhecimento do bem e do mal, ela é para a humanidade. Obtemos conhecimentos, mas temos discernimento? Então busquemos ter discernimento. Discernimento, ele vem através do Espírito e o conhecimento da palavra de Deus. A gente vai entender lendo o que está de acordo e o que não está. O que o Senhor quer de nós e o que o Senhor quer que afastemos de nossos olhos, de nossa vida, que não toquemos, que não andemos junto, né? Então o Senhor vai nos instruir através do Evangelho, que é o poder de Deus, como viver. Então estamos de acordo? A nossa vida se assemelha aí aos homens que foram transformados, aos discípulos, né? Que seguiram a Cristo e foram transformados após ele subir aos céus. Estamos entendendo a doutrina descrita em Romanos e Hebreus? Estamos vivendo de acordo? O que foi instruído através de Timóteo, que está lá em Tessalonicenses? A nossa vida de fé e conduta cristã está de acordo? Bem, essa tem que ser a nossa preocupação. Conhecereis a verdade vos libertará. Viver uma vida cristã é ser liberto, né? Então, vou fazer uma oração, não fiz no início, vou fazer agora, dando graças ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Deus de poder e glória, soberano, Criador, eterno,
Santo é o Senhor, meu Pai. Gratidão pela consciência, pelo conhecimento. Cada dia que o Senhor nos possibilita ter. Misericórdia do Senhor que não tem como se explicar. O tempo tem passado, Pai. Muitas vidas têm se colocado debaixo do altar, conscientes de que esse altar é celestial, conscientes de que o Senhor organizou tudo em vosso Santo Filho, que cada palavra que Ele diz em carne, cada palavra que Ele diz após ressuscitado e ao apóstolo Paulo, são cura para que as nações, as pessoas se alimentem, sejam libertas, sejam esclarecidas, para discernirem aquilo que recebem, porque a vida não é só comer e beber e se vestir, casar ou se dar em casamento. A vida está além disso. A vida está em viver um propósito consciente de que o Senhor espera algo de nós. Assim como era a realidade de Adão, protegido de todo tipo de interferência que poderia levá-los à queda, ao pecado, que assim estejamos hoje, Pai. Mesmo que a gente não esteja vivendo no paraíso visivelmente, muitos dos teus filhos e filhas vivem em situações precárias, em situações difíceis, conflitosas, mas que eles possam enxergar esse paraíso, que eles possam testificar dos teus cuidados, Senhor, todos os dias, dia e noite. Que o Senhor não permita que o mal os tire a paz, mas que o Salmo 91 se confirma na vida dos teus filhos e filhas, Pai. E que o Senhor nos dê autoridade para propagar a mensagem do reino, Pai. Que assim seja, em nome de Yeshua. Amém. Então, até a próxima, pessoal. Um barulhinho aqui eu vou parar, tá? Então, até a próxima, em nome de Yeshua, assim Deus permitindo.